Mais uma vitória, Senhor. Obrigada. Oh, meu Deus, te louvamos, te agradecemos. Oh, meu Senhor, mais um dia de vitória. Te agradecemos e te louvamos. Amém. Oh, te agradecemos, meu Deus. Oh, meu Deus, te adoramos. Oh, te agradecemos, meu Deus. Mais uma vitória. Mais uma vitória, meu Deus. Move, meu Deus. Oh, meu Senhor. Te adoramos, Senhor. É o seu fogo que apaga todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Oh, Senhor. Te adoramos, meu Deus. Glorificado seja o teu santo nome. Meus irmãos, Shalom, quantas batalhas, meu Deus, a internet voltou agora novamente e aqui estamos, todos os dias é uma batalha com essa internet, com a energia nessa ilha e assim, engraçado que nos vizinhos está tudo normal, só na nossa casa, acredita isso? Meu marido foi olhar ontem sobre tudo isso. Todos os vizinhos têm energia e a energia onde fica a internet ligada, plugada, fora, não é falta de pagamento, não é nada. Estão trabalhando para ver o que está acontecendo. E nós sabemos por que de tudo isso. Ontem meu marido esticou o fio, pegou energia do lado de baixo, hoje nem a do lado de baixo queria, então só agora voltou. Sabe, quantas batalhas, mas eu quero louvar a Deus, porque nós sabemos que estamos no caminho certo, sabe, nós sabemos que estamos no caminho certo, porque o Senhor ontem fez tantas coisas, mas tantas coisas maravilhosas. Com aquela live de ontem, foram tantas pessoas curadas, ainda agora mesmo, porque não tinha chegado, né? Eu estava pegando com dados móveis algumas pessoas que me escreveram, outras que passaram e-mail, outras que passaram áudio, né? E essas pessoas todas comentando a live de ontem, desses 2 dias. E às vezes Deus nos manda fazer coisas que na hora que Ele manda a gente não sabe por quê. Mas são tantos testemunhos de pessoas que foram feridas na casa do Pai e que não conseguem se deslanchar. Acho que nós vamos ter que fazer algumas lives levando essas pessoas a uma cura de alma profunda, porque são marcas
Não são arranhões, são cicatrizes profundas que essas pessoas adquiriram na casa do Pai. São feridas profundas. E uma me disse hoje: não consigo me deslanchar, meu casamento não dá certo, tudo que eu faço não dá certo, porque eu, com todas as forças da minha alma, eu odiei a casa de Deus. E eu tenho tentado mostrar para essas pessoas que não é o Senhor que elas odiaram. Não foi a casa do Pai que elas odiaram, mas elas odiaram pessoas que, quando elas olhavam, elas viam líderes que eram representantes de Deus na terra. E então elas nunca conseguiram amar Deus como Pai. E não tem jeito de sermos filhos se não amarmos o Senhor como Pai. E as pessoas querem fazer de nós pessoas religiosas. Querem nos levar à casa de Deus com falsas promessas de enriquecimento fácil. Plim! E as coisas acontecem. Muitas fazem campanhas para iludir pessoas que vão conseguir casas e carros e grandes empregos, e as pessoas estão lá há anos e não conseguiram nada e estão desiludidas. Tudo isso foi feito em nome do Pai. E esses 2 últimos dias, tudo que eu fiz durante a tarde foi mostrar para essas pessoas quem é Deus. Sabe, Deus não é esse ser, esse Papai Noel que a igreja dos últimos dias fincou na terra, dizendo, iludindo, plantando, dizendo que sonhos mirabolantes iam acontecer porque vocês estavam ali, e não levou essas pessoas a primeiro conhecerem a Deus. Realmente, quando nós estamos com o Senhor, coisas tremendas acontecem. Eu sou prova disso, sabe? Eu sou prova de que Deus pode prosperar, de que Deus pode abençoar, de que Deus pode te levar a fazer coisas que você nunca pensou em construir, em fazer. Mas essa não é a nossa primeira busca. Eu disse para um pastor esses dias, que ele me perguntou como que eu fazia para adquirir coisas na presença de Deus, né? Porque Deus tinha prosperado, abençoado, porque tantas coisas aconteceram. E eu disse para ele algo que eu acho que ele está pensando até hoje. Eu disse: olha, são 40 anos de vida cristã. Quando eu falei para ele, eu tinha 40 anos, agora são quase 42 anos de vida cristã. E eu disse àquele pastor: nesses anos, eu acho, não tenho certeza, posso até falar um número aqui, posso estar enganada, mas talvez eu não tenha pedido nem 5 coisas a Deus, para mim, como ser humano. Sim, sabe, pessoas que, Senhor, eu preciso tanto de um carro, Senhor, eu queria uma casa, Senhor, eu acho que para mim, pessoalmente, Elizabeth Cornélio, eu não tenha pedido 5 ou 6 coisas durante a minha vida toda. Eu só suspirava assim às vezes, nossa, não mencionava com a boca, eu queria tanto aquilo ali. Nossa, eu gostaria tanto de, se eu pudesse ter aquilo agora, mas sempre com os olhos voltados nas coisas de Deus. E as coisas vinham de uma maneira tão extraordinária que eu digo que às vezes Deus tem que jogar as coisas no meu colo. Toma, é seu. Porque eu ambiciono tão poucas coisas e uma das coisas que eu mais ambiciono é a presença de Deus.
eu não conseguiria viver sem a presença de Deus, sem estar perto do Senhor. E já falei até coisas absurdas para o meu marido e meus filhos. Olha, nunca se ponham no caminho entre eu e Deus, porque vocês já sabem qual é a minha escolha, sabe? Então, eu quero dizer às mulheres que me escreveram, aquelas que nós choramos juntas ouvindo as histórias, vamos partir para um discipulado, onde podemos conhecer a Deus como Pai. É interessante que quando os discípulos pediram a Jesus, vinham daquele modo judaico de fazer as coisas, as orações, e o povo judeu sempre orava: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Deus de nossos pais, de nossos antepassados. Eles começam a oração sempre assim. E quando os discípulos pediram Jesus para que os ensinasse a orar, porque ficaram tão espantados com o tipo de intimidade de oração que Jesus fazia, a primeira coisa que Jesus disse foi: quando vocês começarem a orar, comecem assim: Pai nosso que estás nos céus. E eu quero dizer aos irmãos, o segredo de uma vida vitoriosa, dentro de igrejas que às vezes não nos entendem, não entendem nosso chamado, não entendem a unção que está sobre nós, para que nós nunca odiemos líder nenhum e nunca fiquemos estancados na vida espiritual. Conheça Deus. Não vá para uma igreja com falsas promessas de que lá você vai se enriquecer, de que só lá nesse lugar, né? Tem até propagandas dizendo: eu sou a igreja fulana de tal, eu sou isso hoje, fala o passado, e eu sou a fulana de tal. Não, eu não trago em mim, nunca vou falar a placa denominacional, sabe onde eu estou, porque a vida toda que eu preguei no rádio, tudo, eu nunca disse onde eu congregava. Por quê? Para que as pessoas não viessem, porque eu não era a líder daquele lugar, eu não era a pastora daquele lugar, e às vezes as pessoas vão se decepcionar, porque ouve você pregar aqui na live, e quando chega no lugar onde você também congrega, talvez o louvor não é aquilo que você queria, o líder não vai pregar aquilo que você queria, por isso que, gastadinha, né? Esse é o meu segredo. Segredo de ter permanecido 40 anos, 41 anos agora, quase 42, na presença do Senhor. Bíblia, conhecer Jesus, Ele é o meu amor. E não tem líder, não tem cajado e bichado que nos separe daquele Deus maravilhoso quando nós o conhecemos em espírito e em verdade. Então quero dizer a todas as minhas amadas, ouvi cada áudio, foram muitos, ouvi cada áudio, li cada história, me identifiquei com muitas histórias, chorei com muitas histórias. Sabe, hoje eu estava tão fraquinha que eu tive que orar para vir para a live, olhando se a internet voltava ou não. Senhor, traga de volta a internet. E olhando e já dando 10 horas e eu preparada e nada. E eu orava: Senhor, me fortalece, porque eu perdi tanta água dos meus olhos ontem que eu tenho que me hidratar. Me hidrata, me fortaleça, me põe de pé para mim suportar tantas histórias que eu ouvi esses últimos 2 dias da casa do Pai. E fico imaginando, são poucas histórias e Deus vê milhares e milhares e milhares de histórias. E talvez porque o Senhor quer arrebanhar o maior número de suas ovelhas que estão dispersas, é que Ele, nessa pandemia,
está nos dando a chance de corrermos para os braços do Pai. Por isso que Jesus diz, quando vocês começarem a orar, comecem assim. Não diga Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas diga meu Pai, meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Sabe por quê? Muitas mulheres também, estou me direcionando às mulheres, mas há muitos homens também assistindo a live. Muitas pessoas não conseguem ver Deus como Pai, porque o associam ao Pai terreno que magoou, que machucou e que feriu. E elas não conseguem chamar Deus de Pai. Então, nesses dias, Deus vai brotar muitas curas. Vamos ficar juntas. Nós não estamos sozinhas. Hoje, uma irmã lá da Bahia, quero até mandar um abraço para ela, Geusa. Ela disse, você não está sozinha. Um irmão de Goiânia me ligou e disse, você não está sozinha. E outros de outras partes, do sul, né? Do norte, do leste, do oeste, do centro-oeste, você não está sozinha. Que bom que você tocou nesse assunto, que bom que você falou nesse assunto com tanta graça, com tanta sabedoria, sem expor denominações, porque, irmãos, eu não estou aqui para isso. Nós não estamos aqui para expor líderes, estamos aqui para pedir para que Deus cure esses líderes. Mas é porque são muitas feridas e não se fala disso nas igrejas. Então, nessa live, nós vamos estar falando de assuntos que não se fala em outras lives, que não se fala na igreja, mas que as pessoas passaram um reboco nas rachaduras das casas. E esses rebocos vão cair nesses dias, porque haverá um terremoto espiritual. E casa com reboco, com só um cal passado, fazendo de conta que não existe rachaduras, e enganamos e maquiamos, na hora que vier a hora da prova, esses rebocos vão cair. Então, antes agora, que estamos tendo uma pausa, que estamos, com tempo para pensar, para orar, para ler, nós estamos tendo tempo, Deus está nos dando tempo. Então, que bom que nós nos encontramos nessa live. Que bom que podemos conversar assuntos na sala da nossa casa que não conversaríamos em outro local. Que bom que o Senhor nos deu a live, que Satanás está espumando de ódio todos os dias. E se eu colocar lá, se você olhar lá, sem live hoje, não é porque eu estou com tal. Se eu tiver com algum problema físico, vocês podem ter certeza. Eu uso os dados móveis, vou lá para o Face, coloco lá na minha página, orem por mim porque eu estou com isso. Porque eu não tenho vergonha, amados, de dizer, eu não sou daquelas líderes que às vezes se enferma e todo mundo esconde. Não, eu não tenho esse problema de me expor, de ser frágil, de ser vaso de barro. Eu não tenho problema nenhum de dizer, orem por mim porque eu estou com esse problema. Mas se eu colocar lá sem live, é porque infelizmente nós estamos nessa ilha. Descobrimos que os vizinhos não estão com problema de internet nem de eletricidade, só a nossa casa. Então a gente sabe o bombardeio. A gente sabe por que as coisas estão acontecendo. Então eu gostaria que você, que é uma mulher de oração, e mesmo que você ainda não conheça aquele território de oração, de batalha espiritual, murmure uma palavra assim, Senhor, abençoe a live, abençoe essa live hoje, abençoe a internet naquele lugar, abençoe a saúde da irmã Elizabeth, Senhor, toma essa live em suas mãos, tome o canal A Viva em suas mãos, porque são batalhas, porque louvado seja o Senhor.
Obrigada, Espírito Santo, por cada mulher que está sendo curada, por cada homem que está sendo curado, cada moço, cada moça que essa semana se reconciliou com o Senhor, que voltou para a casa do Pai, que entenderam que as feridas feitas por esses líderes não os pode separar do amor de Deus. E hoje, nesse resto de live, que eu já gastei 26 minutos, mas é porque começamos às 10h08. Foi a hora que a internet voltou. Então, eu quero continuar falando ontem daquela guerra dos cajados. Para que você está falando isso, irmã Elizabeth? Porque nós não estamos aqui como atiradores, como xerifes do reino, como pessoas acusadoras. Não, nós estamos... Eu não gosto de apontar dedo, eu gosto de estender a mão. Sempre. Porque eu acho que um dedo apontado, sabe, torna a pessoa juiz. E eu não sou juíza da vida dos meus irmãos. O Senhor me colocou na terra, não foi para julgar, não foi para apontar. E quando eu exponho alguma coisa com a dificuldade que vocês viram ontem chorando, é porque é difícil para mim. Sabe, eu sinto a dor do coração de Deus naquele momento. Eu sinto a gravidade do momento. Sabe, eu sinto a atmosfera do reino espiritual que envolve tudo isso. E eu não estou aqui acusando. Eu estou aqui como uma irmã mais velha. Sabe que o pai, a mãe sai de casa e deixa você cuidando dos irmãos menores? É assim que eu me sinto, muitas vezes. Não quero acusar. Eu quero ver todos os meus irmãos restaurados. Hoje acordei com a notícia de que mais um pastor em Cuiabá morreu. Pastor Sebastião Rodrigues, grande líder de Deus, né? Essa semana o filho dele já havia morrido. Então está tendo uma colheita de líderes. Nós não sabemos porque o Senhor os está poupando, o Senhor os levou antes e está nos deixando aqui para continuarmos, para estarmos falando. Cada dia é um dia, amanhã nós não sabemos. Acabei de receber notícia. Um irmão nosso, amigo, muito amigo, está entubado no hospital de campanha em Goiânia. E estão chegando pedidos de todos os lados. Antes eram pessoas desconhecidas, agora chegou perto. Então, nós temos que estar glorificando ao Senhor por cada dia que Ele nos deixa viver, que nós estejamos vivos, que nós estamos vivas e vamos sarando o nosso coração. Na guerra dos cajados, o que é um cajado? Hoje eu até trouxe esse aqui. Tá vendo que é apenas um pau. Aqui tem muito aqui na ilha. Essa madeira que eles fazem casas, eles fazem tetos, tudo com essa madeira aqui. Essa madeira aqui, ela é usada, a biriba, ela é usada para tetos, para forros, para fazer um monte de coisas, eles usam sempre ela. Mas eu trouxe esse daqui hoje para mostrar a você que uma vara colocadas nas nossas mãos, as pessoas usam para se firmar, para caminhar, para cuidar das ovelhas, mas foi uma vara sim que estava nas mãos de Arão e de Moisés. Quando o Senhor disse para Moisés, lança ela em terra, e ela se transformou numa serpente. É o símbolo de autoridade judaica, um bordão, um cajado desse. Então, o Senhor sempre se mostra como pastor com um cajado assim. E ontem nós vimos a guerra dos cajados, quando uma vara assim
foi jogada no chão, talvez assim até como essa sujinha, e se transformou numa serpente. Uma vara dessa, na mão de uma mulher como eu, de um homem, uma vara comum, ela é comum, enquanto Deus não a toma para ele. E ele disse a Moisés: lança a vara agora. E ela se tornou numa serpente. E diz, a partir daquele momento, era a vara de Deus. Já não era apenas um simples pedaço de pau, um simples pedaço de madeira, mas era uma madeira usada pelo Senhor. Então, pequenas coisas nas mãos do Senhor se transformam em grandes ferramentas que podem destruir impérios, como varas como essa. Quando Moisés jogou diante dos magos e de Faraó, ela se tornou numa serpente. Os magos transformaram a deles com as suas feitiçarias, bruxarias, satanismo de alto nível. Transformou a vara deles também em cajados. E eu quero dizer a você, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, que ele libertará a sua igreja desse cativeiro do mundo, a esse espírito de bruxos, de satanismo de alto nível, que vai confrontar o povo de Deus nesses dias. Por isso que eu perguntei ontem aos líderes: vocês estão preparados para que essa vara de autoridade, porque às vezes os pastores hoje não usam uma vara dessa. Os pastores hoje andam de terno e gravata, mas no reino espiritual cada um tem uma vara dessa. Será que as nossas varas hoje, jogadas diante dos faraós e desses bruxos, desse alto satanismo que está aí fora, tentando minar a igreja, será que estamos preparados? Você, minha irmã, tem um cajado desse em suas mãos. Você, meu irmão, tem um cajado desse em suas mãos. É o símbolo da nossa autoridade como filhos do rei. E diz que a hora que jogou no chão haviam 3 serpentes. As dos bruxos, dos magos, e Faraó rindo, dizendo: é só esse milagrinho que vocês dão conta de fazer para me provar que o seu Deus está mandando que eu liberte o meu povo? Só esse milagrinho? E diz que, de repente, aquela serpente que tinha saído da vara de Moisés, que não era mais a vara de Moisés, era a vara de Deus nas mãos de Moisés. Agora engoliram aquelas cobras, aquelas serpentes. E voltou a ser madeira. Então, cadê? Agora deixou os satanistas, os bruxos, sem suas armas. Eles agora não tinham os cajados deles mais. As varinhas mágicas deles foram lançadas fora. Agora estava tudo embutida aqui dentro. O poder de Deus engoliu o poder da vara satânica daqueles bruxos de palácios que estavam lá dentro. Porque haviam 2 homens diante de Faraó, com o apoderamento divino, Moisés e Arão, seu irmão, mais velho que ele, 3 anos. Então, deixa eu dizer uma coisa. Esse é o tempo da guerra dos cajados. Que tipo de cajado está nas nossas mãos? Apenas uma vara? Porque nós não vamos poder lutar com armas carnais. Os dias são maus, nós não podemos lutar com armas carnais. Mas temos que estar com armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O nosso cajado não é para matar pessoas. A vara que está nas nossas mãos não é para bater. É um símbolo de autoridade, mas não existe
maior poder no meio evangélico do que o estender as mãos. Por isso que lá no Salmo 58, quando Deus fala do jejum, e aquele povo jejuando, e Deus fica tão enojado daquele jejum, que ele diz assim: não é esse o jejum que eu quero, mas o jejum que eu quero é que vocês parem de estender o dedo, de dizer ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano, e que vocês acolham em casa a alma aflita, que ajude o necessitado, que dê comida ao faminto, que dê roupa àquele que não tem, que levante o desterrado, quer dizer, que não tem uma terra, abrigue aquele que está caído. Esse é o jejum que eu quero. Sabe qual é o jejum nacional que vai sarar o Brasil? Líderes de joelhos se arrependendo de terem usado o bordão de autoridade para ferir ovelhas, para matar ovelhas, para expulsar ovelhas, não permitir que elas tomassem a Santa Ceia por pequenas falhas que elas não foram ensinadas a agir corretamente. Por falta de palavra, o povo está perecendo. Por falta de conhecimento, o povo de Deus tem perecido todos esses anos. Por isso o profeta diz: conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí, na guerra de cajado de hoje, o Senhor vai nos dar uma palavra. Ali diante de Faraó, com aquela vara que engoliu as serpentes dos magos, e deixou claro para os magos: o seu poder sempre vai ser engolido pelo meu poder. Não há bruxos nem satanistas nesse país que podem contra o poder de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor, que está sobre as nossas vidas. Por isso que eu digo, não compensa entregar o nosso coração a sentimentos ruins, não compensa. E aí depois Moisés, outra vez usando a mesma vara, tocou com a ponta no rio Nilo e ele se transformou águas em sangue, porque já não era a vara de Moisés, era a vara de poder de Deus na vida dele. E agora no capítulo 17, depois que eles saíram, que Deus os levou com esses cajados todos de autoridade, conduzindo pelo deserto, chegou num lugar em que os homens começaram a brigar e dizer que Moisés não era líder coisa nenhuma. E aquele povo, Datã, Coré e Abirão, eles levantaram uma rebelião, dizendo que Moisés não era, e se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: demais já é, basta, pois toda a congregação é santa, todos somos santos, e o Senhor está no nosso meio, não são só vocês que são os santos de Deus. Datã, Coré e Abirão começou a dizer: não é só você, Arão e Moisés que são santos. Deixa eu dizer uma coisa, toda a congregação é santa, mas a autoridade Deus coloca sobre certas pessoas. E essas certas pessoas não podem usar essa vara de autoridade para cometer autoritarismo. Essa vara, ela tem que nos estremecer como líderes, como apóstolos, como pastores, porque esse cajado, esse bordão, essa vara que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, não é para dizer que nós somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito foi favorecido, muito será exigido.
Por isso que Paulo diz, não ficais ansiosos querendo liderança, sabendo que sobre vós virá maior juízo. O juízo virá mais sobre pastores, líderes, apóstolos, do que com um membro sentado no banco, que espera a comida chegar. Maior rigor será para aqueles que exercem liderança nesses dias. Sempre foi assim. E agora Datã, Coré e Abirão estão aqui desafiando toda a congregação. E disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco vos é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar aí e ministrar o ministério do tabernáculo? Eles eram levitas. Toda a tribo de Levi tinha sido separada para o sacerdócio. Mas para Coré, Datã e Abirão não era suficiente. O meu temor esses dias é que não tem sido suficiente para muitos líderes estarem ali como pastores de uma congregação. Não, eles querem presidência, eles querem assumir presidência de convenções. O desespero, a busca por cargos, a busca por estar em eminência, a busca por estar em evidência tem destruído muitos líderes. Sabe, essa foi uma das causas que o Senhor me tirou da rede de intercessão. Porque havia divisão, quem era presidente, quem seria maior. E eu me afastei e disse que todos cresçam, que eu diminua. Sabe, não é importante você assumir um cargo, mas o mais importante do que ter um cargo é estar submisso a um cargo que o Senhor te deu. Isso para mim é o mais importante de tudo. E aqui agora está Datã, Coré e Abirão. Não bastava para eles ministrarem a casa de Deus. Eles queriam o posto, o lugar de Moisés e de Arão. Por isso que eu estou dizendo, quando o Senhor me falou que haverá nesses dias briga por cajados, muitos pastores líderes estão morrendo. Presidentes de campo, quem cuidará? E muitos pastores que estão aqui embaixo não aceitarão os filhos desses líderes como liderança nova. E haverá uma guerra de cajados. Esperem o que o Senhor está falando. Vocês vão ver em muitos sites da internet as brigas pelos cajados, a guerra dos cajados. E por que eu estou dizendo isso? Para que você não se magoe mais. Para que você não se afaste do Senhor. É preciso que aconteça. Porque Deus vai provar nesses dias quem verdadeiramente são os chamados e quem verdadeiramente foram atrevidos de tomarem posse de uma cadeira e de um cajado que o Senhor não lhes deu. Agora é a hora que Deus vai separar joio de trigo. Trabalhadores do reino, dos chamados para exercerem uma liderança. Queridos, é sério. Eu estou usando essa live, eu poderia já estar naquela live que ficou para trás a semana passada, que eu vou retornar, sobre Cornélio. Mas eu tive que dar um break, porque o Senhor me disse, haverá uma guerra de cajados nesses dias. Muitos líderes partirão, e quem ficará com os cajados, com os bordões novos? Pessoas que não foram preparadas, não foram treinadas, mas porque são filhos, eles se acham obrigados a assumir o lugar que o pai deixou, mas não têm unção, não têm chamado, não estão com o apoderamento divino, estão com o empoderamento humano e causarão grandes estragos na presença de Deus. Primeiro, porque não foram preparados na palavra e no chamado. Vão assumir um cargo sem o encargo. E acontecerá grandes estardalhaços esses dias na obra do Senhor.
Eu estou aqui como serva de Deus, só uma dona de casa. Esse é o jeito, né, que eu fico na minha casa. Uma dona de casa, entregando um recado do Senhor para a liderança. Não adianta você querer empurrar seu filho. Sabe, quando Samuel estava velho, já para morrer, e ele era um juiz, profeta e juiz, julgava o povo naquela época. E o povo, sem saber o que fazer, foi quando o povo pediu um rei, porque tem um versículo que diz assim: porque os filhos de Samuel não tinham autoridade, e eram homens que não tinham o favor de Deus para dar continuidade ao chamado profético do Pai. Eles não tinham o coração de Samuel diante do Senhor. A gente ama os filhos, cria os filhos na casa de Deus, mas não podemos obrigá-los a dar continuidade a um chamado. A Paula não é intercessora. O Levi não é um intercessor. É um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas eles têm os próprios chamados. Meu marido não é intercessor. Meu marido não é um homem que fica com Bíblia aí dentro de um quarto fechado em oração, como é o meu chamado, que já amanheço adorando. Enquanto eu te espero, vou te adorar. Enquanto eu te espero, sabe, eu já levanto adorando. És o meu primeiro amor. Todos os dias estou fazendo declaração. Tu és o meu amado. Nunca vi meu marido murmurar uma canção assim. Ele canta os hinos, né? Ele ama a harpa cristã. Pega o violão, né? Canta muitos hinos da harpa. Mas eu não posso obrigá-los a ter um chamado. O dia que eu partir, o Rafa e a Paula não vão assumir a postura de uma intercessora de uma cidade, porque não está no DNA deles. Deus os deu para serem homens e mulheres de uma outra forma, e nem por isso menos importante. Mas aqui estão homens revestidos de autoridade, separados das outras tribos, para exercerem um ministério diante do Senhor, mas eles queriam mais, eles queriam a presidência. Eles queriam ser presidente da convenção da congregação de Israel, que agora estava no deserto. Nem que para isso passassem por cima de tudo. Líderes que passam por cima de tudo e todos. Para chegar em uma cadeira, você pode até chegar nessa cadeira, mas ela estará vazia da presença de Deus. Você pode até levar a sua varinha, que para você é varinha mágica, mas ela será apenas um pau na sua mão, porque não se tornou vara de Deus. A primeira prova para que uma vara comum se torne um bordão de Deus nas suas mãos, jogue ela no chão. Se ela virar uma serpente, pegue-a pela cauda. Não fuja dela como Moisés fugiu. O Senhor disse: encare os fatos. Ela é um perigo se você não souber usar. Pegue-a pela cauda, não tenha medo que ela te morda. Homens e mulheres de Deus que estão com bordão de autoridade, não tem medo de usar. Se ela vira uma serpente ou não, pega pela cauda. Sabe por quê? Sabe que Deus está no controle. Que o Senhor, nós sabemos que quando Deus nos coloca numa posição, numa postura, nós podemos galgar grandes coisas. A posição que Deus te colocou como líder não é para conchavos políticos. Eu me lembro que quando nós estávamos na rede de intercessão, o prefeito, na época, me procurou para que eu fosse saísse candidata junto a vice-prefeita. Por 40 dias, eles e outros deputados andando na rede,
E eu era uma menina, 40 anos, 38 para 40 anos. E eles me querendo para ser vice-prefeita da cidade. Que honra! E meu marido até me disse, pegue. E eu disse, não, eu sou embaixatriz do reino, eu não posso sair do posto que o Senhor me colocou, não será uma cadeira que me elevará, eu já estou num posto elevado, sou embaixatriz do reino. Reis e sacerdote, o Senhor disse que nós seríamos, sou rainha na presença do Senhor, e chamei aquele líder e disse, meu querido irmão, cresci ouvindo falar seu nome nos jornais, que honra esse convite, mas eu serei mais útil à minha cidade se eu permanecer na cadeira da intercessão. E ele disse, que lástima, faríamos uma dupla maravilhosa. E eu disse, com certeza, mas eu atrapalharia. E vou lhe explicar por quê. Como vice, eu estaria muito perto do Senhor. E se eu visse alguma falcatrua, e se eu visse algum deslize, e se eu visse alguma injustiça cometida, eu me levantaria como uma leoa e eu atrapalharia seu ministério e eu sofreria um impeachment de vice-presidente, de vice-prefeita, e eu seria lançada fora porque os meus olhos de águia ficariam em cima e eu não permitiria que nada de errado fosse feito. Me deixa aqui. O Senhor não sabe. Essa carinha de anjo que às vezes vocês acham meiga, delicada, quando não mexe nas coisas do meu Senhor, fica tudo bem. Mas se mexerem, se houver alguma coisa que fira, que esteja entre eu e Deus, eu arranco da frente com uma violência que vocês não entendem. A gigante e a guerreira que se levanta. Então não é uma cadeira que faz você, é você que faz a cadeira. Ainda que sentada em uma cadeira de madeira, as pessoas te procurarão. Se você tiver o reino de Deus dentro de você. Estou olhando as horas, mas nós vamos até 11h08, tá? Que foi a hora que a internet voltou para nós entregarmos todo esse recado do Senhor. E aqui Moisés disse a Coré, a Datão e Abirão, o Senhor chamou você para estar perante ele na congregação e ministrar-lhe, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo. Ainda também procurais sacerdócio. Você está procurando uma posição mais elevada do que essa, do que servir o Senhor no tabernáculo? Por que toda essa tua congregação, congregados estáis contra o Senhor e Arão, e vocês estão murmurando contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã, a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Moisés disse, chame os outros. E eles com arrogância, não subiremos, você não manda na gente. A empáfia que os líderes mais jovens estão tendo é degradante, é deselegante diante do Senhor. Sabe, há uma guerra de cajados nesses dias. E a guerra de cajado foi tanto que disse mais Moisés a Coré, tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário,
e neles ponde incenso. Trazei cada um seu incenso perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual seu incensário. Tinha 250 pessoas envolvidas com Datã, Coré e Abirão, na rebelião, de não estarem satisfeitos de servir o Senhor como líderes. No ministério do santuário do Senhor. Eles queriam postos elevados. E vocês não têm noção do que muitos têm feito para chegar a posições máximas. Puxando o tapete, destruindo, matando pessoas, grandes reuniões. E às vezes a gente fica enojado de ouvir e pensar, são homens lavados e remidos no sangue, porque agem assim. Datã, Coré e Abirão tinham visto o que Deus tinha feito para tirá-los do Egito. Viram o mar se abrir. E agora eles estão diante de porque Moisés e Arão são líderes sobre nós. Mas eles faziam parte de uma tribo separada para adorar o Senhor. Todas as coisas do santuário, do tabernáculo, seriam ministradas por eles. Não é o cargo que você ocupa que é importante, que vale a pena, é o encargo que está sobre você. Se eu estiver no santuário, ainda que seja lavando o banheiro, é o santuário do meu Deus. Se eu estiver limpando o banco, são os bancos do santuário do meu Deus. Não é a função que me deixa maior ou menor, é o chamado. Você foi separada para ministrar a casa de Deus, seja fazendo uma ficha, seja limpando o banco, seja simplesmente estando ali diante do Senhor. Isso é o importante, porque é a casa do nosso Pai. É isso que a liderança do Brasil precisa entender. Que não há maior e nem menor. Somos nivelados como filhos. Agora, a alguns ele põe a vara da autoridade. Ele chama alguns para pastores, mestres, doutores, evangelistas, profetas. A esse ele dá um bordão de autoridade, mas os outros não são diminuídos. Toda a congregação é santa, é isso que importa. Mas para esses homens não importavam, tinha que haver uma guerra de cajados. E isso vai acontecer novamente. E esperem, escuta o que eu estou falando. Pastores mais idosos não vão aceitar os bordões. Os cajados mais novos que estão chegando sentirão ciúmes. E quando muitos deles partirem, filhos se agarrarão aos cajados, não querendo soltar. E o Senhor está dizendo, solte, porque eu não chamei vocês para isso. Mas não pode soltar. Não tem autoridade, mas não importa, eu quero ficar com o cajado na mão. E o Senhor se afasta daquele ministério. Muitos ministérios grandes hoje cairão, serão reduzidos a nada. Porque esses bastões, esse bordões, essa vara, esse cajado de autoridade irão parar nas mãos de pessoas que não foram chamadas nem escolhidas pelo Senhor. Escutem o que eu estou dizendo. Haverá muitas mortes de líderes grandes e os filhos se agarrarão aferradamente aos cajados para não soltá-los. É do meu pai, seu pai partiu, estava sobre ele. Solte, porque não é familiocracia, não é de pai para filha, é de filho de Deus para filho de Deus. Talvez seu pai morrendo, o líder maior morrendo, ficará nas mãos de alguém menos provável do que você imagina.
muitos bastões dos grandes ficarão hoje nas mãos dos improváveis, dos Davis que estão pastoreando ovelhas, que nem foram chamados para o jantar, nem prato para ele estava sobre a mesa. Mas o Espírito de Deus dirá: enquanto ele não chegar, o jantar não será servido. Deus está esperando muitas mulheres que estão dentro dos quartos, muitos homens que foram feridos que estão dentro dos quartos, e o Senhor está olhando para essa liderança hoje com cajados bichados e dizendo: enquanto fulano não chegar, o jantar não será servido. A bênção não será repartida. Nenhum rei se levantará enquanto ele não chegar, o jantar não será servido. Coloquem prato para ele à mesa. Vocês nem se lembraram dele, mas ele é meu convidado especial. Guerra de cajados se levantará nesses dias. E esses homens pegaram os incensários que eram colocados incenso e ministrado diante do Senhor. E eles se juntaram, toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu sobre toda a congregação. É a glória do Senhor que fará distinção esses dias. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei num momento. As guerras pelos cajados se acabará no momento que a glória de Deus aparecer. E toda a terra está cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não é que não existe glória, falta conhecimento que essa glória já está aí. E ela vai se manifestar nesses dias como nunca. E fará separação, quem tem o cajado e quem tem o incensário verdadeiro diante dele. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás com toda a congregação? Senhor, o Senhor é o Pai de toda a carne. Esses homens que inventaram essa briga pelo poder, e o Senhor vai matar toda uma congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação, sai de perto da congregação, da casa de Coré, Datã e Abirão. Afastem-se das brigas que haverá nesses dias por posição e por cajados. Não fique do lado de A, de B ou C. Deixe que a glória de Deus se manifeste e escolha quem vai ficar na frente dessa igreja que será ministrada nesses próximos dias, preparando o povo para o arrebatamento. Líderes que estão envolvidos só com políticas, obrigando crentes a votar em vereador agora e em prefeitos. Como se o curral fosse seu, como se as ovelhas fossem sua. Obrigando pessoas a votar em pessoas que não têm nenhum projeto, nenhum chamado, não tem nada a ver. E você forçando porque você está com o bastão na mão. Mas ele não tem autoridade de Deus. Você pode até ter um pau na sua mão, um pau igual esse aqui. Mas ele não está preparado para comer as cobras, as serpentes que sairão dos bordões dos macumbeiros do palácio, dos bruxos de palácio, dos satanistas de palácio. Não levante rebelião nesses dias, querendo ficar com o cajado do seu pai, ou do seu tio, ou sei lá, da sua família. Quem decide quem ficará à frente é aquele que está lá em cima. Ele é que estabelece reinos, ele é que põe trono, ele é que tira do trono. E eu estou dizendo isso na live onde milhares de mulheres estão assistindo, para que nós nos tornemos intercessoras de que Deus faça prevalecer nesses dias a vontade dele, não desses homens que têm bastão, mas não têm autoridade
que está sobre o bastão, é só uma vara. Não tenha medo dessa vara. É só uma vara comum. Temos que ter medo quando ela está investida do poder de Deus. E o Senhor diz: saiam de perto da casa de Datã, Coré e Abirão. Desviai-vos, peço, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais com ele todos os seus pecados. É pecado gravíssimo querer assumir cargo que Deus não te deu. Saia de perto desses homens ímpios, que não têm piedade, que não têm misericórdia, que estão com mácula, com manchas e com rugas nas suas vestes. Este é um tempo de guerras de cajados. E eu posso te contar o fim da história. O Senhor prevalece. E levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com eles, suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto hoje, o que tinha o bordão que já não era seu, era a vara de Deus. Nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procederam. Moisés estava dizendo: saibam hoje que essa vara que está nas minhas mãos, ela não é mais uma vara comum. Ela tem um poder de Deus e que me concede autoridade. E vocês fiquem sabendo disso hoje. Se esses homens morrerem de velhice, ou se eles morrerem de algo assim, sabe, de qualquer maneira, mas se eles hoje forem visitados, como se visita todos os homens, então o Senhor não me enviou. Se eles morrerem de morte morrida, de morte comum, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar uma coisa nova, por isso que eu digo, quem está com a vara de autoridade de Deus na mão tem que saber até como ora. Mas se o Senhor criar uma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seus, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, se abriu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. Ele e tudo o que era seus desceram vivo ao sepulcro. O que pertencia a Coré, Datã e Abirão? Cachorro, papagaio, menino, morreram todos, esposa, tudo que era deles, gado, tudo que era deles. A terra abriu a boca, engoliu e fechou como se nada tivesse acontecido. Desceram vivos ao inferno. Na guerra de cajados acontecerão milagres, ordinários e extraordinários, para fazer provar. Há muita liderança que está aí, pegando esses cajados, forçando que esses cajados fiquem em suas mãos. O Senhor chegará e fará assim, ó. E eles estão assim, o Senhor só faz assim. Eu coloco nas mãos de quem eu quiser. E eles e toda a congregação morreram. E ele, tudo que era seus, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós, para que não morramos, para que esse terremoto espiritual que abriu a terra nos engula nesses dias. Fique de fora da guerra dos cajados. Fique de fora das guerras por posições. Não é tempo para isso. Acomode-se às coisas simples que o Senhor te mandou fazer. Dê um copo d'água a alguém. Vista alguém.
Estenda a mão a alguém que está caído. Tire o estender do dedo, o falar vaidade, mas estenda suas mãos em socorro dos pequenos do Senhor. E então falou o Senhor dizendo: e quanto ao incensário que eles faziam diante do Senhor, por isso que eu digo, tudo que pertencia a eles desceu e a terra cobriu, mas os incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, o incensário ficou por cima da terra, porque o incensário não era de Coré, Datã e Abirão. O incensário foi feito por Deus para ministrar a casa de Deus. Você pode até morrer segurando um bordão, mas esse cajado o Senhor tomará e colocará bem no lugar que é para servi-lo em espírito e em verdade. E todos aqueles incensários, daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam toalhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que os santos são, e serão um sinal para todos os filhos de Israel. Sabe o que Deus mandou fazer? Derretam o ouro, porque os incensários era feito de ouro. Faz toalha bordada, para que quando os filhos de Israel chegarem ali e olhar de longe, lembrem-se que aqueles incensários vai servir de toalha, de uma folha de cobertura de ouro, está totalmente estendida diante do Senhor, lembrando aqueles que ali estavam, que não era incensário de Datã, Coré e Abirão, mas que eram simplesmente feitura das mãos do Senhor para estar diante do Senhor. Esse bordão, meu irmão, não te pertence. Ele pertence ao Senhor. E terminando então essa live, ainda tem mais outra parte que nós vamos ministrar amanhã, que está em Números 17. Mas, irmã Elizabeth, isso não vai edificar em nada. Nós vai, porque você vai estar no meio de tudo isso. Vai acontecer na sua igreja, onde você congrega. E quando você ver todas essas coisas acontecendo, você não vai se escandalizar. Você vai dobrar os seus joelhos e dizer: o bordão é seu, o incensário é seu, Deus. Coloque onde o Senhor quiser e nas mãos de quem o Senhor quiser. Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, entregamos a Tua palavra nesse dia. É a Tua palavra, é Teu recado. E quando o Senhor me mostrou essa guerra de cajados acontecendo nesses dias, é porque muitos líderes vão partir. E esses cajados servirão de brigas e de disputas em muitos lugares. Mas o Senhor tomará esses incensários que estavam sendo ministrados diante do Senhor, e o Senhor colocará como bordadura sobre o altar do Senhor, como toalha bordada com esse ouro desse incensário, porque ainda que esses homens tocaram, não pertencia a eles, pertencia ao Senhor. Pai amado, Pai querido, continuamos orando por essa liderança. Levanta homens e mulheres como intercessores nesses dias. Não permita que o coração dos teus servos simples e humildes se escandalize com tudo que o Senhor fará, porque é a sua glória que vai ser manifestada. A terra se abrirá a boca e muitos descerão à sepultura, como o Senhor disse aqui, para que esses incensários sejam tomados das mãos dos arrogantes, para que virem toalhas bordadas diante do Senhor, para que o Senhor prove diante de todos que quando o Senhor levanta uma pessoa, por mais simples que seja, e mesmo que muitos não gostem do jeito que ele fala, que atua,
é profeta do Senhor. Deus toma a tua congregação nas tuas mãos, tua igreja gloriosa nas tuas mãos. Ministra o coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada moço, de cada velho. Sim, dos anciãos que estão nesses dias, esperando a redenção do Senhor. Venha teu reino, meu Deus, que a tua glória resplandeça sobre nossas vidas nesse dia. Cure, Senhor, entre nos hospitais, cure aqueles que estão em casa com coronavírus, em quarentena, separados, tomando medicações. Fortalece o corpo, fortalece o físico, o espírito, a alma e a nossa fé, que se torne inabalável nesses dias de abalos espirituais. Guarda-nos, porque em Ti confiamos. Por isso te agradecemos no nome de Jesus. Minhas amadas, chegamos ao fim de mais uma Viva Mulher. E eu não estou fazendo à tarde, porque toda tarde está ficando sem energia, mas não deixem de ler a palavra naquele horário que nós marcamos, sabe? Não deixe de ler, vale a pena ler de novo. Eu vou ver se eu coloco no Face daqui a pouco a leitura que estamos fazendo para que vocês acompanhem. Não deixe de ler a palavra. Ministre ao Senhor, ministre a sua casa, levante o altar de adoração ao Senhor. E quero terminar com essa canção. Deixa Deus encher a sua casa com a sua presença. Seja inabalável no meio da guerra dos cajados. Fique de pé, não se misture. Amém? E amanhã vamos estar falando mais sobre isso. E Deus nos guardará de todo mal. Aleluia, Senhor. Obrigada porque colocamos essa live diante do Senhor e conseguimos fazê-la. Aleluia. Te espero amanhã às 10 para o A Viva Mulher. Deus te abençoe.